Olá pessoal, vídeo tutorial de hoje vai ensinar a vocês a plotar um gráfico de frequências, também conhecido como histograma de frequências. A gente viu esse gráfico nas nossas aulas sobre distribuição de frequência e também nas nossas aulas sobre gráficos. O que o histograma de frequência nos dá é uma representação gráfica da ocorrência, do número de ocorrências de um determinado valor na nossa amostra, ok? Então, nós vamos ver aqui como gerar somente um histograma de frequências. No tutorial anterior, nós geramos uma tabela de distribuição de frequências junto com um gráfico de frequências. Mas agora nós vamos ver como fazer somente o histograma. Ok? Então, mais uma vez, para isso, vai ser necessário que nós já tenhamos feito uma distribuição de frequências por sujeito, transformado aqui nessa tabela em que as condições ficam numa coluna e os valores em outra coluna, certo? Como nós estamos pontuando nesses nossos tutoriais. Para gerar, então, o histograma, nós vamos aqui na opção Gráficos do Action e vamos selecionar a opção Histograma. Aqui, então, gera essa caixinha e nós podemos fazer o seguinte: podemos gerar o histograma de todas as condições ao mesmo tempo. Para isso, selecionamos as colunas com os rótulos, com os títulos das colunas, as condições e os dados. E clicamos aqui em Ler. O que acontece? Ele transporta para cá, de maneira que se a gente clicar aqui, nós vamos ter os dados, que são o tempo, que são os valores numéricos, eles correspondem aos dados, e os fatores são as condições experimentais. Podemos plotar esse gráfico por densidade, frequência absoluta ou frequência percentual. A densidade, ela é uma medida da quantidade de dados em cada classe. A gente pode entender a densidade como, por assim dizer, a largura das colunas. No gráfico, as colunas têm a mesma largura, mas não têm a mesma densidade, porque uma coluna pode ter mais dados do que as outras. Então, a densidade é essa medida numérica que nos dá a quantidade de dados em cada classe. A frequência absoluta é a contagem de dados em cada classe e a frequência percentual é o percentual da ocorrência de determinados valores em função do todo, certo? Pode-se optar por qualquer um desses. De um modo geral, o gráfico de frequência absoluta costuma ser o mais recomendado. Eu posso optar também por ter um resumo descritivo e escolher o número de classes, certo? Não se deve colocar nem poucas classes, de modo que as tendências sejam agrupadas, nem muitas classes, de modo que as tendências sejam diluídas. De um modo geral, entre 5 e 6 classes é um bom número para um gráfico dessa natureza. Lembrando também que só vale a pena que determinar o número de classes caso você esteja usando dados contínuos. Para dados discretos, essa pergunta não se coloca. Ok? Caso se deseje alterar as opções do gráfico, os seus aspectos visuais, basta clicar aqui na opção e nós temos lá uma série de recursos para alterar cores, tamanho do gráfico, né, e outras coisas mais. Certo? Não desejando fazer alteração ou já tendo feito as alterações, clicar em nova planilha e em OK. E o gráfico é automaticamente gerado. Veja que eu tenho os histogramas para cada condição. Tenho 4 condições e, portanto, 4 histogramas. Tenho lá a quantidade de dados em cada classe, certo? Colocado aqui esse valor acima das barrinhas, certo? Aqui eu tenho a medida, né, da quantidade no eixo X aqui. E o aspecto visual da distribuição. Repare que elas estão fortemente assimétricas, ok? E muito dispersas também em relação à média. Aqui embaixo, um resumo descritivo com as estatísticas fundamentais, média, mediana, quartil, primeiro e terceiro, e valores máximo e mínimo. O histograma de frequência nos ajuda a ter uma ideia de como a nossa distribuição está em relação, no que se refere, né, à quantidade de valores. Okay? Então, é sempre recomendável nos dados contínuos que o histograma aproxime-se da distribuição normal, o que não aconteceu aqui, né, em nenhuma das 4 condições experimentais.
Okay? A análise dos histogramas vai nos permitir saber se estão ocorrendo dados não muito esperados. Por exemplo, nessa distribuição aqui, repare que os valores, aqui na condição 4, situados ali entre 7 e 8 mil, foram o número de zero. Tá? E depois o mesmo acontecendo entre 9 e 10 mil milissegundos. Então, fica uma distribuição um pouco estranha aqui na condição 3 também. Então, isso aqui ajuda o pesquisador a ter uma ideia de como está o comportamento dos seus dados. Certo? No tutorial seguinte, nós vamos aprender a gerar outros tipos de gráfico também a partir dos nossos dados. Ok? Eu espero vocês lá então, pessoal. Um abraço e até lá.